Fala rapaziada, como estão? Estão bem? Estão dando muitas obras? Eu espero que sim. Estou aqui para continuar a parte do outro vídeo que eu falei sobre os novos capítulos do 348 e o 347. Agora vai focar no capítulo 348, porque é um capítulo mais com explicação sobre as veias do dragão e que os mistérios que tem ela e por que ela é tão importante, porque ela era tão importante que todos que conheciam esse poder ficaram espantados em estar em posse do estado regente. E vamos lá rapaziada, eu peço o like e que se inscreva e vamos lá para o vídeo explicar o porquê esse poder é tão grande. Bom, vamos partir primeiro do que é esse poder, que são as veias do dragão da terra ou alma do dragão das veias da terra, depende como você quiser chamar. No capítulo 348 podemos ver que o Feng ficou com raiva na hora pelo Huangpu Qintian e Huangpu Putiang estarem usando esse poder. Isso se dá ao fato que o estado regente tinha a missão de proteger e cuidar da segurança desse poder e não usar ao seu favor. O Feng já acusou de rebelião contra o Império. Lembrando que o Feng Kubai é um dos 5 dragões que protegem o Imperador. Então, pela segurança do Império, ele tem que saber por que isso está nas mãos do Huangpu Qintian. O manhwa até dá uma explicação detalhada do que é esse poder, que é uma riqueza do continente, ainda mais do Império, e que a casa mais forte das 7 casas, é óbvio, que são os pilares do Império, tem o dever de guardar tal poder pelo Império. Então eles só podiam proteger e guardar esse poder. E nessa hora já começou os sussurros do pessoal conversando entre si, que era claramente uma traição do estado regente contra o Império, só que eles não seriam tão burros de fazer isso. O pessoal estava conversando muito sobre isso. E nessa hora, o Huangpu Putiang, que é o pai do Huangpu Qintian, que está lutando agora, ele sabia disso. Por isso ele não queria que seu filho usasse esse poder em público. E ele sabia que o Feng Kubai tinha motivo para matar todos eles se quisesse. E uma guerra agora seria mortal para o estado regente, eles não estavam preparados para isso, e a força do Império atualmente era muito maior. Por sorte, nessa hora chega o Sr. Leng para apaciguar a situação. Ele é um homem de uma inteligência notável, sendo o top 3 do Império em inteligências. E o Sr. Leng diz que usar esse poder pelo estado regente não prova nada sobre traição, e que só estão cumprindo as ordens de sua majestade. Mas Feng Kubai queria uma explicação, se não arrancaria a cabeça de todos do estado regente. Isso era muito compreensível, e o Sr. Leng, com tudo em mãos, começa a falar sobre o dever deles sobre esse poder, e começa a explicar como que em 1000 anos ninguém conseguiu conter tal poder, e por isso está adormecido ou selado. Feng Kubai que estava sendo encurralado agora por tal inteligência e cálculo do Sr. Leng, porque toda a conversa estava sendo totalmente calculada pelo Sr. Leng para não fazer o Feng Kubai atacá-los. Então o Sr. Feng, ele pergunta por que diabos o espírito do dragão está no corpo de Huangpu Qintian. Mas o Sr. Leng só solta um sorrisinho e nessa hora ainda fala que não tem nada para explicar, como se eles não tivessem que dar satisfação nenhuma. O Sr. Leng fala que é simplesmente porque o espírito escolheu seu mestre e não tinha nada para explicar sobre isso. Então, com tudo calculado, ele começa a explicar mais e mais que o Huangpu salvou todos pegando esse espírito para ele mesmo, que aconteceria tal desastre e com esse poder acordando ia causar muitos estragos. Por isso, o Sr. Leng falou que o Huangpu Qintian pegar esse poder para si, ele salvou todos. Mas o Feng Kubai, ele queria um relatório de tal acontecimento, que era o poder estar acordando. Mas o Sr. Leng não entregou. Ele não queria dar satisfação nenhuma sobre isso. Aliás, para quem não sabe, agora é a parte do spoiler. Spoiler. Aliás, para quem não sabe, no futuro, que é o próximo arco, quando o Zofan já sair do combate esotérico da montanha, porque nessa hora o Zofan ele vai sair de lá já anunciando guerra, e nessa guerra vai ter 3 lados, Clã Lu, o Império e o Estado Regente. E o Estado Regente vai pegar todas as veias em sua posse para refiná-las e usar na guerra, porque, como já expliquei antes, o Estado Regente tem que cuidar delas, então eles vão ter mais de uma em sua posse. Então isso soou como um grito de rebelião contra o Império. E aqui vai um spoiler dos bons. O Huangpu Putiang vai pegar as veias em seu território, que no total são 8 delas, tirando a do seu filho, é claro. Ele vai refiná-las em seu poder, isso vai deixar ele próximo a um dragão, só que mais ou menos, porque ele foi mais para um lagarto, já que ainda faltava algumas veias do dragão, que seriam 2. Só que nessa forma de lagarto, ele ganha uma cabeça negra com dentes afiados que poderiam triturar qualquer coisa mesmo. A luta dele contra o Zofan mal conseguia quebrar uma única escama dele. O Zofan quebrar uma escama dele já foi o
o maior dano que ele conseguiu dar. E esse ataque e defesa dele não é nem o pior. O pior é que uma das veias do dragão tinha um poder de cura roubadíssimo. Era tão forte que deixou ele mortal na luta. Enquanto ele apanhava do Gu, ele era esmagado, não sobrava nada, ele voltava novamente. Isso aconteceu várias e várias vezes, até o Zolfan absorver as veias do dragão que estavam com ele. Aliás, tem uma veia sobrando que vai aparecer no futuro. Eu não vou dar spoiler nem nada, porque envolve a morte de um certo personagem com um pouquinho de relevância. E é isso, rapaziada, espero que tenham gostado desse resumo rápido sobre o 347, com um pouquinho de spoilers dos próximos capítulos da guerra. Eu peço like, você se inscreva e é isso. Vamos sempre trazer mais.